Novamente, queria saudar a todos, na graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, que bom que você está aqui essa noite para ouvir a porção da palavra do Senhor para o nosso coração. Então, convido a você a abrir comigo em Efésios capítulo número 2. Nós iremos ver do verso 11 até o verso de número 22. Efésios capítulo 2, do 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez ambos quem? Gentios e judeus, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e o Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Convido você a orar junto comigo. Grandioso Deus, nosso amado Pai, fala conosco, Senhor Jesus, fala ao nosso coração, palavras que só o Senhor sabe que faz bem ao nosso coração. Pai, Senhor Jesus, esteja conosco nessa noite, esteja presente nessa mensagem, Pai, que o seu Santo Espírito possa aprofundar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, nós abordamos o tema chamado graça. Entendemos que a graça de Jesus é suficiente para todos nós. Até mesmo mais do que as bênçãos. Somente a graça já nos basta. Conversamos então sobre o espinho na carne. Em Paulo, Deus colocando o espinho na carne no apóstolo Paulo para que ele não se vangloriasse daquilo que ele sabia, do conhecimento que ele tinha do terceiro céu. Hoje, ainda na esfera, no contexto da graça do Senhor Jesus, vamos abordar um tema que está alicerçado para aqueles que ainda não conhecem a graça do Senhor Jesus. Gostaria de começar então, iniciando nessa introdução com uma pergunta aos irmãos, às irmãs. Quem é que não gosta de receber visita? Né, Lucinei? Quem é que não gosta de receber visita? Ontem eu fui na casa da Lucinei, por isso está fresco na memória ainda. E quem é que também gosta de visitar? É um outro prazer também, ir até a casa das pessoas para visitar. Principalmente nossos
amigos. E algo mais especial ainda é nós visitarmos amigos ou recebermos a visita de amigos que há muito tempo nós não vemos. E quantas histórias que temos para contar, não é verdade? Aquele amigo que há muito tempo você não vê e ele de surpresa faz uma visita a você. Como é bom isso, não é verdade? E a gente percebe então que a conversa, quando nós recebemos essa visita, está recheada de muitas histórias, pois todos esses anos afastados trouxeram muitas novidades a vocês dois. Isso então se torna um bate-papo, na verdade, da forma mais agradável. Por quê? Porque são amigos que nós amamos, que estamos recebendo em nossas casas. Essa forma de relacionamento, de um visitar o outro, o ser humano tinha com Deus. Se nós lemos lá em Gênesis, Deus ia até o homem para conversar com Adão e Eva. A sua presença estava presente aqui, ali no paraíso. E ele constantemente conversava com o ser humano, conversava com Adão, com Eva. Isso era fruto de um relacionamento perfeito, pois Deus se achegava até os dois para ter um relacionamento. Quantas conversas que haveriam tido ali, na verdade, antes da queda. Deus e o ser humano sempre possuíam laços. Laços estreitos. Não é um laço grande, não, como aquele presente grande. Não, laços estreitos, apertados, de aconchego, de carinho, de intimidade. Entretanto, logo após no capítulo 3 de Gênesis, acontece a queda. O homem desobedece a Deus. O ser humano, então, passa a ser um ser humano corrompido pelo pecado. E esse relacionamento passa a ter uma mancha em meio a esse relacionamento. É um nó, né? Um nó no laço, nós estamos falando de laço, né? É um nó que impossibilita o homem de se chegar até Deus. Por conta do pecado, nosso relacionamento com o Senhor se corrompe. Nos afastamos do Senhor a partir da queda. Mas Deus, nós sempre falamos aqui que o Senhor é fiel. Então o Senhor, para continuar sendo fiel ao seu povo, isso ele sempre vai ser fiel a Ele mesmo, ao seu povo. Deus escolhe um povo, para que desse povo surja Jesus Cristo, para ter um novo relacionamento com o ser humano. E no Antigo Testamento nós sabemos a história desse povo. Diante da fidelidade do Senhor, o Senhor escolhe um povo para que esse povo abençoe as demais famílias da terra, para que esse povo seja exemplo de relacionamento com Ele. Por isso, o Senhor cria até mesmo leis para viver em harmonia com esse povo. Eles seriam o povo eleito por Deus. Entretanto, sempre tem um entretanto, no meio desse relacionamento, novamente o ser humano cai. O povo se rebela. O povo desobedece. O povo se torna rebelde. Pior de tudo, quando o povo vê a lei como reconhecimento da sua própria limitação para se achegar até Deus, o povo faz dessa lei um meio quase que impossível, praticamente impossível para se achegar até Deus. E eles vão tentando fazer essa lei para se achegar até Deus. E isso se torna impossível, porque Paulo mesmo afirma que um tio que nós tropeçarmos da lei, nós já nos corrompemos todo pela lei. Porém, o Senhor, rico em misericórdia, rico em amor, manda o seu Filho amado através desse povo eleito por Deus. Manda Jesus Cristo. E o próprio Cristo, por meio da sua obediência,
por meio da sua morte e também por meio da sua ressurreição, se torna o intermediário entre Deus e o seu povo. Agora não é mais a lei, mas sim Cristo. Isso é graça. Deus mostrou que fomos escolhidos por Deus. Para quê? Para sermos uma família de fé. Somos então em Cristo reconciliados e agora fazemos parte de uma nova família e temos um Pai amoroso que cuida de nós. Temos o seu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor, que é exemplo para todos os seus discípulos. E temos também o Santo Espírito de Deus, que é o nosso guia, aquele que nos direciona para Cristo. Todos então nos tornamos irmãos na fé. Isso é a graça. Não merecíamos nada além da morte e a condenação do inferno. Porém, Deus nos resgatou e nos incluiu numa nova família, numa nova aliança, onde todos nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Já reparou a dimensão que isso tem? Sermos filhos e filhas do Senhor. Já parou para pensar nisso? Que coisa grandiosa, não é verdade? Então voltamos aqui ao texto bíblico. Paulo escreve aos Efésios e ele louva a Deus pela vida daquela comunidade. Por quê? Porque aquela comunidade também fazia parte da família de fé. E Paulo louva aquela igreja. Paulo adora o Senhor e glorifica o Senhor através da vida daquela igreja. Então Paulo demonstra que pela graça de Jesus, os efésios, ou as pessoas chamadas gentios, se você não sabe o que é um gentil, não é uma pessoa muito gentil, não é isso. Gentil era a pessoa que não era judeu. Por quê? Porque o judeu, ele fazia parte da antiga aliança. Ele seguia todos os ritos, toda a lei para se achegar até Deus. Porém, gentil, a partir de Cristo, os gentios tiveram a oportunidade, o privilégio de fazer parte da nova aliança em Jesus Cristo. Então, os gentios agora fazem parte dessa nova aliança. E quando Paulo escreve isso, de que agora, a partir de agora, judeus e gentios são reconciliados em Cristo Jesus, provavelmente muitos judeus perseguiam aquela igreja, fazendo acusações pelo fato dos irmãos daquela comunidade não serem circuncidados. Paulo então lembra aquela comunidade que agora não há mais preferência na família do Senhor. Não é somente judeus que fazem parte da aliança do Senhor. Os gentios, o povo que não seguia o judeu, o povo que seguia os ensinamentos de Cristo, agora faz parte da família de fé. Antes os judeus se orgulhavam da circuncisão, pois ele era incluído na aliança do Senhor. Agora, o gentio faz parte dessa nova aliança, não precisando mais se circuncidar, e sim tendo um relacionamento com Cristo Jesus. Na teoria, isso é uma extrema felicidade, porque agora judeus e gentios fazem parte da mesma família. Oh, glória por isso! Agora fazem parte da mesma fé, da mesma salvação. Isso em teoria, porque na prática sempre haverá discórdia entre irmãos e irmãs na fé. Infelizmente. Havia naquela época judeus que se sentiam obrigados a jogar a doutrina na vida daqueles que não conheciam a lei judaica. E os gentios que não conheciam a lei de Deus se apoiavam nos ensinamentos de Paulo, nos ensinamentos de outros pregadores, a partir de Cristo Jesus.
Muitos, então, infelizmente, rejeitaram a graça de Deus em Cristo Jesus por não entendê-la. Isso acontece em nossas igrejas hoje, irmãos e irmãs. Não é somente naquela época onde o judeu se sentia privilegiado. Hoje, as igrejas também, no nosso contexto, também rejeitam o anúncio da reconciliação, da graça em Jesus. Isso, como nós percebemos isso? Nós percebemos isso quando não há um anúncio àqueles que não conhecem a Cristo. Quando nós ocultamos essa mensagem misteriosa, grandiosa do Senhor. Misteriosa também pelo fato de haver salvação. Mas quando nós nos ocultamos disso, nós estamos seguindo contra os ensinamentos de Cristo de levar essa graça de que há uma família da fé aceita por Jesus Cristo para aqueles que não conhecem. E há um outro fator também, que é o papel do religioso. O religioso que só enxerga os seus próprios meios. O religioso que só enxerga as suas próprias práticas. E quando ele enxerga somente a ele mesmo, os demais estão em segundo lugar, porque ele está em primeiro lugar. Isso é um risco que todos nós estamos correndo, irmãos e irmãs, porque a palavra do Senhor é objetiva e clara. Olha o que diz o versículo de 16 a 19: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da onde? Da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros estáveis longe, e também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Qual é um dos objetivos da missão da nossa igreja? É anunciar que aqui é uma família da fé. Anunciar àqueles que não conhecem que aqui há um lugar onde as pessoas podem adorar o santo nome do Senhor. Onde as pessoas possam conhecer esse Cristo que nos reconcilia. A igreja, um dos objetivos da missão da igreja é anunciar a graça do Senhor. Philip Yancey, um autor que eu gosto muito, norte-americano, ele diz que quando ele esteve na igreja, lá nos Estados Unidos, havia pouca graça. Ele via muito rituais e pouco da graça do Senhor Jesus. Então ele saiu da igreja. Então, a partir de agora, não quero mais saber da igreja, porque há pouca graça na igreja. Porém, quando ele bota os pés para fora da igreja, quando ele desvincula a sua vida com a igreja, ele percebe que o mundo lá fora não há graça nenhuma. Onde as pessoas estão encobertas pelos seus próprios interesses. Aí ele volta para a igreja. Não, eu percebi que a pouca graça que havia na igreja já é suficiente. Então eu volto. E ele voltou à igreja do Senhor. Irmãos e irmãs, nós percebemos então que o nosso objetivo é o objetivo da reconciliação, não é da inimizade. É a igreja escolhida pelo Senhor Jesus para promover a paz. É a igreja do Senhor Jesus Cristo para promover uma família na fé. Gentios e judeus naquela época de Efésios, época de Paulo, ambos aceitos em Cristo Jesus. Hoje, nós podemos remeter aos de dentro e aos de fora. Qual que é a diferença? É aquilo que eu falei de Philip Yancey. Os de dentro conhecem a graça de Deus. Os de fora não a conhecem graça nenhuma.
Por isso, nosso papel é aqui dentro, mas também lá fora. É um quartel-general aqui dentro, mas o campo de batalha é lá fora. O anúncio da graça é lá fora, mas também aqui dentro. E nós percebemos então que a graça do Senhor Jesus está destinado ao seu povo. Muitos de nós, infelizmente, irmãos e irmãs, o pecado ainda está em nossa carne. Muitos de nós, há inimizade. E quando há inimizade, muitas vezes fechamos o próprio coração para as mudanças vindo do Senhor Jesus para a nossa vida. Quando as inimizades acontecem, nós entristecemos o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor é um Deus de reconciliação. O Senhor Jesus é um Deus de paz. E quando nós nos fechamos no nosso oculto, quando nós temos a oportunidade de falar e anunciar aquilo que é bom e agradável às pessoas vindo certamente do Senhor Jesus, nós nos fechamos. Fechamos o nosso coração, tanto para o anúncio, quanto para o recebimento da graça de Deus. E podemos falar aquela famosa frase, que ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. Eu ia fazer invertido. Ninguém entra e ninguém sai. Se eu fecho meu coração para a graça do Senhor Jesus, a graça não entra no meu coração. E se ela não entra no meu coração, eu não tenho nada a oferecer a esse mundo, nem mesmo a mensagem da graça do Evangelho de Cristo. Então, nesse contexto entre gentios e judeus, nós nos encaixamos nos gentios. Por quê? Porque não somos judeus. Não fui circuncidado quando na infância. Então, eu faço parte da comunidade cristã. Porém, muitos dos meus atos, dos nossos atos também, né, eu incluo todos nós, muitos dos nossos atos, muitas vezes nós incorporamos o fariseu, aquele que quer impor as coisas, aquele que é chato, aquele que quer colocar e vomitar coisas para a gente, para que a gente aceite, da forma como ele bem entender. Desculpe o palavreado, tá, irmãos? Mas tem coisas que saem, né, sem a gente perceber. Entretanto, necessitamos então de uma mudança. A começar por onde? Para o nosso coração. A começar das mudanças causadas pelo Espírito Santo e nas lembranças de quando nós éramos inimigos do Senhor. Antes éramos inimigos de Deus, mas pela reconciliação do Senhor Jesus, pela sua graça, nós somos seus filhos. E deixo aqui com vocês um exercício que eu mesmo faço comigo mesmo, enxergando aqueles que estão lá fora. Quem são eles? Inimigos da cruz? Meu inimigo? Ou alvo da graça do Senhor Jesus? Comece a fazer esse exercício dentro do seu coração. Quem são essas pessoas? Quem sou eu diante da mensagem da graça do Senhor Jesus e diante da cruz que nos reconciliou com Jesus? Quem sou eu diante disso? Será que eu sou alguém que necessita também da reconciliação? Será que eu sou alguém também que não reconhece a reconciliação? Pois eu nunca me aceitei como parte da família de fé? Comece a orar ao Senhor para que Ele, a partir de Cristo Jesus, entre ao seu porão, dentro da sua alma. Será que eu necessito da família da fé? Um discurso bem famoso hoje em dia, eu não preciso de igreja, eu faço a minha própria espiritualidade na minha casa? Será? Será mesmo? Será que a sua espiritualidade é somente com você mesmo? Será que o irmão não tem nada a ver com isso? Irmãos e irmãs,
a graça é manifestada a todos nós. Não tem mais privilegiados aqui. Não temos mais judeus. Nós todos agora somos alvo da graça do Senhor Jesus. Se eles vão aceitar ou não, não é comigo, é com o Senhor. Nós somos apenas o quê? Megafone. Vocês sabem o que é o megafone? Hoje em dia nem se usa mais megafone, né? Era mais em feira que usava, né? Para anunciar a venda de verdura, produtos e tudo mais. Mas nós somos apenas pessoas que amplificam a mensagem da graça do Senhor Jesus para as pessoas. Somos apenas pessoas que anunciam a graça do Senhor Jesus. Deem então oportunidade para enxergar o de fora como amigo, como pessoa e, por que não, futuramente como irmão. A igreja, irmãos e irmãs, é um corpo, onde Cristo é o próprio cabeça. E Ele só é glorificado quando nós cumprimos os nossos propósitos aqui na família de fé. Nós entendemos então que em Cristo Jesus não é para ter inimizade e nem contendas. O que tem então em Cristo Jesus? Graça, paz, família e aceitação, vindo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você faz parte da família de fé? Você faz parte dessa família de fé? Você gostaria de fazer parte dessa família de fé? Convide aos seus amigos, aqueles de longa data e aqueles de curta data também, a virem e se achegar na graça do Senhor Jesus e anuncie a sua felicidade quando você encontrou Cristo na vida do irmão ou da irmã aqui presente. Convido você então a pensar para fora da caixa. Os de dentro já sabem da graça do Senhor Jesus, mas e os de fora? Então que o Senhor então coloque dentro do seu coração a disposição. Eu oro ao Senhor para isso, para que o Espírito Santo de Deus coloque a disposição para servir a nossa sociedade, para servir o nosso bairro, os nossos vizinhos, amigos, colegas, enfim, tantos outros que não conhecem a Cristo. Que o Senhor então trabalhe o nosso coração para que nós possamos aceitar a graça de Deus. Por mais que nós não temos condições de aceitá-las, o Senhor nos chamou, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo e se reconciliou com a sua igreja. Que o Senhor então abençoe a todos no nome santo de Jesus. Amém.